Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí, então, ao nosso seminário do GBioMet. E hoje nós vamos ter aí a participação muito especial para nós, né, da professora Tatiane Peratz, que aqui no campus atua fortemente no assunto em tela. Então, nós damos boas-vindas. Então, esse seminário vai ter uma apresentação, né? Depois a gente encerra a gravação aqui para abrir para um bate-papo interno aqui, tá bom? Mas se tiver dúvidas, deixe sua dúvida no chat do YouTube, que vai ser disponibilizado, e aí, posteriormente, a gente destina as perguntas para a professora Tatiane, e na sequência a gente posta a resposta lá no nosso canal do YouTube. Então, professora, seja muito bem-vinda ao nosso espaço aí de seminários do Grupo de Estudos em Biometrologia, e é uma honra, uma satisfação recebê-la aí conosco. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, que é algo que a gente tem tentado fazer, assim, conhecer, interagir com os estudantes, e principalmente nessa questão dos estudantes de pós-graduação, tentar aproximar, né, para a gente trabalhar com o empreendedorismo na universidade, nas suas formações, né, no dia a dia, trazer para mais perto para a gente poder falar disso. Então, hoje, falando só um pouquinho de como tem ocorrido o trabalho, né, e como eu estou inserida nesse processo, eu venho de um trabalho, assim, em empresa privada de 15, 16 anos, depois passei para a sala de aula, depois vim para o serviço público, né, trabalhando sempre na área de gestão, com os cursos técnicos, agora graduação, e desde 2019 aqui na UTF, trabalhando com, ajudando a equipe, né, da DIREC, da nossa Diretoria de Relações Empresariais Comunitárias na universidade, a desenvolver o trabalho no sentido de educação empreendedora, né, do programa de empreendedorismo e inovação, e aí especificamente na incubadora, que tem aí os processos de pré-incubação e incubação, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, eu tenho feito esse trabalho e a gente tem algumas práticas que nós procuramos desenvolver para tentar tornar mais claro para os estudantes, para o pessoal que está envolvido, que tem essa vontade, né, que às vezes tem uma ideia, tem algo que gostaria de trabalhar um pouco mais, às vezes não sabe por onde começar. Então, é nesse sentido que a gente acaba desenvolvendo o trabalho e aí acolhendo na incubadora, né, para que possa aí desenvolver os seus projetos. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, né, para a gente trabalhar? Coloquei para a gente entender o que é empreender. Então, o empreendedorismo em si, o que significa isso na minha vida? Não necessariamente o empreender é só abrir uma empresa, né, constituir um CNPJ. O empreender, ele é muito mais do que isso. Você pode fazer isso na empresa em que tu trabalha. Tu cria, tu desenvolve, tu tá no dia a dia pensando em inovar, em contribuir com metodologias, com processos, né, na forma de organização. Então, nós temos a inovação e a gente precisa entender que a inovação, ela não só é o ineditismo, né? A gente precisa entender que para uma solução que está ali, eu posso inovar em cima disso. Então, eu trouxe alguns pontos, assim, do que seria esse empreender, o que é o empreendedorismo, né? Então, o primeiro de tudo é essa capacidade que a pessoa tem de identificar oportunidades, enxergar onde talvez não é todo mundo que enxergue e transformar isso em um negócio, né? Isso é uma das formas de empreender, né? É esse criar, é esse inovar, e tu pode fazer isso, como eu disse antes, no teu ambiente de trabalho, não necessariamente constituindo CNPJ, né? É essa capacidade de quê? De apresentar soluções que sejam capazes de atender uma necessidade, atender um desejo, né, resolver um problema, talvez o teu produto ou o teu serviço ele melhore a qualidade de vida de alguém, de um grupo de pessoas, né?
essa tua solução, ela pode contribuir, ela vai contribuir com o desenvolvimento econômico, né? Então, empreender é essa contribuição também com o desenvolvimento econômico, você gera emprego, você, né, tem o retorno, tem os impostos, então é todo um ciclo que você acaba se envolvendo e você contribui com esse desenvolvimento, né? E também essa necessidade de gerar os recursos que tu vai ter disponíveis ou que tu vai buscar para conseguir desenvolver o teu produto, o teu serviço, né? Essa metodologia que você está criando, enfim, né? E também a capacidade de quê? De correr riscos, né? Porque você tem ali um negócio, você está pensando num produto, você está criando, você vai ter que buscar pessoas que talvez tenham esse interesse em contribuir para que você possa chegar a desenvolver esse produto. Nem sempre você vai estar envolvido com a produção dele, mas uma transferência de tecnologia, né? E a grande capacidade de se adaptar. Às vezes você começa, aquilo não dá tão certo, você precisa pivotar a tua startup, você precisa transformá-la, né? Você precisa mudar completamente o rumo. Então, essa capacidade de você entender quando é o momento de realmente focar, quando é o momento de talvez ter que mudar o rumo dela, né? De trocar de produto, de mudar a forma como você está pensando isso. Né? Então, tudo isso envolve empreender. E como é que a gente traz isso para a universidade, para a pós-graduação? Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês enxergam isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, tá? Então, eu quis trazer também aqui o panorama sobre como está hoje a questão das startups no Paraná, tá? Então, eu foquei aqui no Paraná. Então, pelo mapeamento Sebrae 2023, e aí sempre sai do final de 2022, 2023, pelo que do ano, no caso, né? Porque a gente precisa entender que o que a gente tem de números aqui são mapeados, tá? São pessoas que responderam o questionamento, que foram. Então, pode ser que a gente tenha números maiores ainda. Então, esses aqui são os mapeados pelo Sebrae. Então, vejam, para a gente fazer uma análise aqui, nós tínhamos no ano de 2020, né, quando iniciou aí a pandemia, a gente tinha 1.039 startups mapeadas, né, no Paraná. No ano de 2021, esse número subiu para 1.434 startups. No ano passado, tinham sido mapeadas 1.956. E no mapeamento 2023, nós temos 2.205 startups mapeadas. E aí precisa ficar bem claro, gente, que dessas 2.205 startups, a gente tem as formalizadas e as não formalizadas, né? Com CNPJ e sem CNPJ. Por quê? Porque a gente tem o que nós, e como vamos entrar nesse assunto depois, a gente tem os processos de pré-incubação, né? Que contribuem para que aquela ideia que está ainda no início, que precisa se consolidar, que precisa se desenvolver até chegar num protótipo específico, ela é um projeto, né? Ele tem um caminho a percorrer até chegar nesse produto, nesse serviço, até você ter um MVP, né, um produto mínimo variável ali que você possa levar para o mercado, que você vai começar a faturar, que você vai, né, instituir CNPJ. Então, são tanto essas quanto os projetos que a gente tem nesses números. Então, percebam que a gente, mesmo com um período ali de pandemia, onde muita coisa mudou, aí entra aquela questão da necessidade de adaptação, né, do identificação de oportunidades. Então, o que fez com que isso crescesse? Né, esse número de pessoas buscando soluções, as necessidades, a necessidade da adaptação, a identificação de oportunidade, o que se pode fazer nesse momento, muitos novos negócios, né, novas formas de se fazer o que nós fazíamos antes foram desenvolvidas, né? Então, a inovação aí presente. E aí a gente tem um crescimento, né, de negócios, né? Tanto empresas, vamos dizer assim, normais, quanto as startups.
startups, né, que tem o quê? Base tecnológica, né, capacidade de escalabilidade, né, essas particularidades, essas características da startup. Então, se vocês tiverem também interesse em dar uma olhadinha um pouco mais a fundo nesse documento, sai todos os anos. E ali a gente tem, para vocês terem ideias, verticais. As verticais das startups são o quê? Quais são os tipos dela, né? Então, dessas 205, está em primeiro lugar as agrotech. E aí depois a gente tem as demais. Então tem todas essas informações certinho lá, se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar uma olhadinha para ver como é que tá esse panorama, né? Essa semana também saiu um documento, né, uma notícia falando sobre a questão da participação da UTFPR no ecossistema, né, de como está envolvido, como as incubadoras têm feito, como esse programa de empreendedorismo e inovação tem trabalhado, né, e o quanto está inserida aí no ecossistema, com esses atores. As instituições de ensino, elas são uma da hélice do ecossistema, que contribuem, né, que traz muito, que faz essa relação com a necessidade do que nós temos ali no mercado e o que os estudantes de graduação, de pós-graduação, podem trazer por meio do conhecimento, do seu estudo diário, o que elas podem contribuir com a sociedade com base naquilo que elas estão desenvolvendo ali, né? Depois disso, gente, aí eu queria conversar alguma coisa bem mais específica, assim, em relação ao empreender, né? Então, como é que a gente faz, pensando assim, aqui no campo da UTFPR, e aí transformando isso para as particularidades de cada instituição, né? Então, eu tenho uma ideia, o que eu faço? Às vezes você está ali, está desenvolvendo, vocês estão no grupo de trabalho de vocês, né? No grupo de estudo de vocês, e estão lá desenvolvendo um trabalho, uma disciplina específica, e tem uma ideia muito legal que teria potencial, mas você não sabe o que fazer com ela, né? Então, quem é que eu devo procurar? O que eu faço agora? Então, é bem importante, tá, que saiba que as universidades, né, elas têm o quê? Elas têm programas de empreendedorismo e inovação, programas de inovação, e aí vai depender bastante de cada instituição, né? Então, aqui na universidade, o que a gente tem? A gente tem o PROEM, né, que a gente procura aí desenvolver, ele foca, no caso, tanto na questão da incubadora, quanto você trabalhar em sala de aula, você fazer eventos, você fazer coisas diferentes, buscando desenvolver a cultura empreendedora neste ambiente acadêmico no qual vocês estão inseridos, né? Nós temos aí a divisão de empreendedorismo e inovação, que é o departamento específico, e fazendo parte disso, nós temos a incubadora, que hoje, né, depois de uma mudança de marca, ela se chama Sprint. Então, nós temos a rede de incubadoras da UTFPR, e todas elas se chamam Sprint com o campus ao final, né? Então, o que a gente tem aqui, né, na incubadora? Quais são os nossos processos, né? Então, a gente tem inúmeras formas de contribuir com aquelas pessoas que têm a vontade de empreender ou que têm a vontade de desenvolver um produto, um serviço, que não sabe por onde começar, mas que gostaria de trabalhar com isso, gostaria de se desenvolver, né? Então, gente, antes da gente falar um pouco mais sobre isso, talvez alguns de vocês, e aí de repente o professor Frederico pode me dizer, vocês já chegaram a trabalhar modelo de negócios? Em algum momento alguém conhece? Eu sei que tem gente que conhece, né? Alguém conhece, já fez, já estudou, já ouviu falar, já desenvolveu? Como é que tá essa questão de vocês? Olha, Tati, dentro do GBiomet, a gente, né, nunca trabalhou plano de negócio. Eu já ouvi falar, né, tem interesse até da gente desenvolver algumas ideias. Eu lembro que a gente chegou a participar até de editais aí convites, né, da Direc, no campo do empreendedorismo, né, com aquelas questões da ventilação e compras de bar. Foi a única direção, mas não chegou a virar um plano de negócios, né?
Uhum. Leonardo está colocando aqui que teve contato com o curso que ele realizou também, né? Fique à vontade, pessoal, podem participar também. Então, assim, o que eu pensei em trazer para vocês, né? Entendendo assim, eu tenho uma ideia, eu penso em desenvolver alguma coisa, ou eu estou desenvolvendo já um trabalho e dali surge algo que eu poderia levar adiante, para não deixar ali, né? Então, quem eu procuro? Primeiro de tudo, saber quem é que é na minha instituição de ensino que pode me ajudar, aonde que eu vou, né? Aqui no nosso caso, é procurar a DIEM, né? O Programa de Empreendedorismo e Inovação, né? A incubadora, porque o que ela vai te ajudar a pensar de início, assim, tô com uma ideia bem rasa, mas eu gostaria de entender. Então, assim, a gente faz inicialmente, contribui para entender o que é esse negócio que você está pensando, em que fase que isso está. Porque às vezes essa ideia ela precisa ser um pouquinho mais lapidada, um pouquinho mais pensada, para você começar a entender como realmente vai funcionar e participar de um processo de seleção, né? Então, o que a gente tem como modelo de negócio? Eu gosto de fazer sempre um comparativo, assim, uma imagem, né? A gente tem um empreendedor e esse empreendedor ele precisa ter uma visão de um ciclo, que é justamente o modelo de negócio. O que eu vou entregar e como eu vou entregar para quem eu quero entregar, quem eu identifico, né? Como é que eu gero valor para isso, para esse meu público, e como é que eu faço para trazer isso em forma de dinheiro, né? Como eu retorno isso, né? Como eu monetizo isso. Então, esse é um entendimento muito básico. Então, eu preciso ter essa ideia, e isso vai sendo trabalhado, vai se ajudar ao longo do momento, do processo, né, de pré-incubação, de incubação que você tem. Mas uma ideia básica você precisa ter ali, e aí, para isso, nisso, o que ajuda muito é entender esse modelinho de negócio aqui, né? Essa fonte é do Sebrae, quem criou foi o Alexander Osterwalder, né? Difundiu por meio do livro dele, né? Essa metodologia, modelo de negócio Canvas, né? Então a gente tem aqui. Então, quando eu tenho uma ideia, o que eu estou ofertando? O que eu pretendo ofertar? E é claro que isso você vai pensar, você vai repensar, você vai estudar melhor, você vai buscar entender o teu mercado, o que é que está acontecendo ali fora. Será que isso que eu tenho para trabalhar é uma inovação? Estou inovando de algo que já existe, é totalmente inédito? O que é, né? Conhecer o que você está ofertando para um público que você vai identificar. E esse público você precisa conhecer, né, o segmento de cliente, a sua persona, o público-alvo. Então, o que você vai ofertar, para quem você vai ofertar, né, como é que você vai fazer para que esse teu produto, esse teu serviço chegue ao teu cliente, né, essa pessoa, esse grupo de pessoas ao qual você identificou, como é que você vai manter um relacionamento com essas pessoas. Então, você começa a entender o que você tem, qual é a tua proposta de valor e para quem você está fazendo isso, né? A partir dessa ideia que pode sim estar bem rasa no início, mas que vai tomando corpo a partir do momento que tu começa a pensar em para quem, em como que eu vou fazer isso? Eu vou produzir? Não, eu vou chegar no protótipo e vou vender para uma outra empresa, vou fazer uma transferência de tecnologia. Como é que eu vou fazer isso? É tudo muito particular daquilo que vocês forem desenvolvendo, da ideia que vocês tiverem, né? Eu preciso saber, assim, quais são as atividades essenciais para que eu consiga desenvolver esse meu produto, meu serviço, né? Quais vão ser os recursos que eu vou necessitar? Lembram que antes eu falei da capacidade de gerir recursos, né? Então entra aí esse conhecimento, esse conhecer o que será necessário, como eu vou gerir isso. Quem são os parceiros principais que eu preciso? Então, eu começo a fazer esse entendimento, e isso aqui vai sendo modelado e remodelado e repensado. Lembram que eu falei da questão do pivotar? Às vezes você começa com uma ideia, mas aí a partir do momento que você vai entendendo melhor e você vai modificando os caminhos, você vai vendo que precisa modificar, que precisa
se adaptar ao que vai acontecendo, identifica um público diferente daquele que você pensou inicialmente, e você vai trabalhando com isso até você chegar, né? Lembra que eu falei da pré-incubação, da consolidação dessa ideia, que é esse o momento que você vai desenvolver. E aí, nisso entra a questão da estrutura de custos também, que eu não posso esquecer. Vou saber isso desde o início? Não, você vai ter uma base e vai trabalhando isso. E aí, as fontes de receita, que está relacionado com o quê? A monetização. Então, eu preciso saber como eu vou trazer e como eu vou gerar dinheiro a partir desse meu produto ou desse meu serviço. Então, isso é uma ideia básica que você vai ter no início, depois a gente tem ferramentas que contribuem para que você consiga desenvolver isso ao longo do tempo, né, para você consolidar. Alguns tipos de startups, vamos dizer assim, levam um período maior de tempo até chegar no MVP, outras são mais rápidas, vai depender muito do tipo de negócio, né, e a identificação do modelo de negócio, do como eu vou vender, do como eu vou monetizar, vai depender, né, desse início, do que você tem para ofertar. Então, a gente vai ter diferentes prazos, né, para se chegar num mesmo lugar, porque vai depender disso. Então, eu também não posso me comprar, mas assim, ali foi muito rápido, eu estou demorando demais. Precisa fazer esse entendimento do que é o teu produto, qual é o teu mercado, por isso a importância do conhecer, do ir lá realmente procurar, ver quem é que é o teu cliente. Será que eu estou focando no cliente certo? Né? Será que o que eu preciso modificar? Então, isso tudo faz parte e eu preciso ir desenvolvendo conforme. Aí a gente sabe, obviamente, que o mercado é muito rápido. Aí entra o quê? A questão da adaptação. Então, da minha agilidade, do como eu vou fazer, do como eu vou desenvolver, eu preciso me puxar para ser um pouquinho mais rápido, mas entender o mercado como um todo e aí a área que você está atuando, tá? Então, de forma bem básica, a gente tem aqui para a gente começar a entender um modelo de negócio. Então, eu parti da minha ideia, eu começo a pensar sobre vários elementos que fazem parte, né? E aí, o que eu vou fazer? Então, eu tenho aí uma série de elementos que eu preciso conhecer, mas isso você vai conhecendo, você vai estudando, você vai desenvolvendo e você vai tendo ajuda para isso quando você está inserindo num ambiente de inovação, né? Então, assim, gente, falando daqui do nosso espaço, do que a gente tem hoje na incubadora, né? Então, antigamente a gente tinha, desde 2013, a gente tinha o hotel tecnológico. Agora a gente mudou o regulamento, nós temos a incubadora, e essa incubadora, ela abarca os processos de pré-incubação e incubação. Então, o que acontece? Lembram que eu falei antes sobre as startups com CNPJ, CNPJ, dos projetos? Então, esses projetos são a pré-incubação, né? E não necessariamente está vinculado, é só para fazer uma relação, um comparativo para vocês. O que acontece hoje? Hoje, dentro da nossa incubadora, se tem o nível de maturidade. Então, assim, eu tenho uma ideia, eu vou procurar a incubadora, eu vou passar pelo processo, eu quero que alguém me apoie, me ajude. Como é que eu faço isso, né? Então, se passa por um processo seletivo. Durante esse processo seletivo, se faz toda a análise da documentação, que inclusive é se conhecer basicamente aqueles elementos que eu apresentei para vocês, né? Você vai escrever, você vai fazer um projeto, se faz a análise desse processo e aí você vai para uma banca. Se você ainda não tem CNPJ, né? Então, estou numa fase inicial, sou um projeto, automaticamente você está no nível 1, porque você é um projeto. Mas a gente tem empresas que são CNPJ, mas o nível de maturidade delas, elas ainda não estão faturando, precisam consolidar melhor, precisam trabalhar mais, se o nível de maturidade delas ainda está no nível 1. Né? E aí, aquelas que já estão faturando, que já conhecem o seu mercado, essas, obviamente, nível 2. Então, de forma geral, se começa sempre pelo projeto, pelo nível 1, onde você vai ser ajudado a se conhecer e a conhecer o nível do teu negócio
para que você possa dar seguimento, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um espaço coworking, né? Os estudantes conseguem utilizar os laboratórios para ajudar no desenvolvimento das suas pesquisas, do seu produto. A gente tem um trabalho de qualificação que foca tanto no desenvolvimento do empreendedor, na questão do comportamento empreendedor, no desenvolvimento das suas habilidades para gestão, no desenvolvimento das suas habilidades para liderança, trabalho com equipe, né? Quanto a qualificação no sentido de focar no empreendimento mesmo. Quer fazer a pergunta, Luigi? Não, Tati, só porque ficou dúbio para mim, qual é a diferença, né, hoje dentro da universidade, da condição do hotel tecnológico para a incubadora, né, porque você falou que antes vocês tinham um hotel tecnológico, e hoje é incubadora. Qual é a diferença de atendimento para a empresa nesses dois ambientes? Assim, o hotel tecnológico era um primeiro momento, digamos assim, né? Ele trabalhava com a questão da pré-incubação, projetos. Ainda não tinha CNPJ, tá? Hoje, o hotel tecnológico, a gente não usa mais essa nomenclatura. A gente tem a incubadora, que abarca o processo que antes o hotel tecnológico fazia, que era pré-incubação. Só que o que acontece? A pré-incubação a gente chama de nível 1, né? Então, o nome hotel tecnológico ele deixou de existir. É só nesse sentido, só deixou de existir o nome hotel tecnológico. Hoje é incubadora, que abarca o processo de pré-incubação e incubação. Só isso, tá? E aí, dando sequência, então, a gente tem essa contribuição para os empreendedores no sentido de qualificação, a gente tem as consultorias com os nossos parceiros, onde os projetos, as empresas, né, as startups ali, elas têm a consultoria de uma pessoa da área que pode sentar, que vai ouvir, que vai analisar o negócio, né, que vai ajudar a avaliar a maturidade, e com isso, com o retorno dessa consultoria, né, dessas reuniões que são feitas trimestralmente, a gente consegue fazer o planejamento para os próximos 120 dias. E aí, então, existe um ciclo. A gente contribui para fazer esse planejamento, plano tático, e depois faz o monitoramento e a avaliação. E aí você vai tendo um retorno de aonde você precisa focar. Então, às vezes tu tem um produto que tu já desenvolveu, que tu conhece, que ele já saiu quase pronto no momento que você pensou nele, né? Ele está muito bem estruturado, você tem conhecimento para isso, mas você tem dificuldade na questão do público-alvo. Então, a consultoria vai ajudar você e vai te dizer o que fazer. E o planejamento vai contribuir com a gente pensar nas ações específicas para que vocês consigam realmente focar no público-alvo e conseguir desenvolver, chegar até eles. Então, existe esse acompanhamento, né? E isso é feito especificamente com cada uma das startups. Então, é focado. E as qualificações, elas são, né, para todos, e aí tem temas específicos que a gente trabalha para o desenvolvimento do empreendedor e do empreendedorismo, do empreendimento, né? E a gente tem também o suporte à propriedade intelectual, a questão das patentes, desenho industrial, né, os programas de computador, enfim, a gente tem a divisão, a DIPIM aqui, né, divisão de propriedade intelectual, que contribui e que ajuda aí no desenvolvimento aí das atividades, dos formulários, né, escrever, entender o que é a tua inovação, o que pode ser feito, como vai ser feito, isso tudo é trabalhado. Então, essas dúvidas, essas ajudas sobre a gestão, sobre como desenvolver o teu negócio, a incubadora consegue contribuir. Então, eu não sei se vocês já viram em algum momento, mas a gente tem a rede de habitats de inovação sul e sudoeste, do qual a UTFPR Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão faz parte, junto com outros atores do ecossistema, e a gente faz muitos trabalhos em conjunto
né, focando no desenvolvimento desses empreendedores, para que eles voltem e consigam olhar para o seu empreendimento, para que eles consigam desenvolver, né, sair daquela parte da ideia e não saber para onde ir. Então, para isso, existem aí as instituições, né, as incubadoras. Hoje a gente tem algumas pré-incubadoras, nós na universidade abarcamos o processo de pré-incubação e incubação, ou seja, projetos empresa. Aí depois disso tem as aceleradoras, né? Tem os espaço maker, tem os parque tecnológico, e aí vai dependendo, né, das estruturas que você encontrar, a gente tem aí essas oportunidades para que possa contribuir, para que você tire do papel, para que você saia do projeto, para que você possa efetivamente chegar num produto, num serviço e fazer isso ter um rendimento para você, solucionar um problema da sociedade, né? Até aí, tudo bem? Tudo bem, Tati. Certo. Então, aqui, como eu falei, né, a gente tem o ambiente, ele que comporta aí a pré-incubação, a incubação, e só fazer um parênteses, que a gente tem também o que temos inserido nesse processo de desenvolvimento como empreendedor, também a empresa júnior, né? Então, eles participam dessas qualificações. Os membros das empresas júnior, elas participam dessas qualificações, então tem ido junto, tem participado, tem replicado isso para os outros membros das empresas, então ajuda a desenvolver esse comportamento empreendedor, né? Além dessa questão da gestão e do que é necessário para uma empresa, que também é uma ótima oportunidade, né? Para que você comece a se desenvolver enquanto empreendedor, tá? E aí, em questão de conteúdo, basicamente era isso que eu tinha para conversar com vocês, e aí a gente conversa os casos específicos, se vocês quiserem tirar as dúvidas. Perfeito, Tati. Muito obrigado. É uma exposição muito interessante, porque abre a cabeça da gente, né? Eu acho que dentro do academicismo que a gente vive, e eu falo, por exemplo, da minha geração de pesquisadores, cientistas, a gente foi formatado, né, numa linguagem coloquial, a seguir a vida acadêmica e trabalhar na ciência e no ensino. Mas o empreendedorismo é algo, pelo menos para mim, extremamente novo, né? Eu comecei a ter contato com o empreendedorismo acompanhando a Direct, né? Então, ou seja, nem na minha pós-graduação eu tive palestras, não tive nenhuma iniciativa. O meu orientador tentou trabalhar com a gente um pouco isso, mas eram situações muito isoladas, não tinha esse planejamento, esse background, esse baseline que vocês oferecem via incubadora. E outra coisa que, na nossa percepção, pelo menos na minha, é que incubação de empresas, a parte lá da graduação. Mas é por isso que eu achei fantástica a ideia do Matheus Luquirini de trazer essa temática e convidá-la nesse quesito, porque também na pós-graduação o aluno pode empreender, né? E ainda mais hoje com essa taxa preocupante que nós temos de doutores que estão desempregados, um caminho é o empreendedorismo. E o exercício para se fazer isso começa dentro da universidade. Enquanto o aluno de pós-graduação, ele pode iniciar um processo de empreendedorismo por meio da incubadora, né? E sair para sair como doutor, ou mestre ou doutor, né? Com um próprio negócio maduro, né? Implementado, né? Engajado dentro do mercado. Então, a gente tem que considerar assim que às vezes na pós-graduação a gente vai encontrar pessoas de diversas áreas, e isso é uma oportunidade, né? Porque você pode ter, né, essa vontade, mas às vezes você precisa de uma área correlata ou até uma área diferente que complemente a sua ideia. E aí, na pós-graduação, você tem aí muito conhecimento sendo trazido de várias pesquisas, de vários trabalhos, de várias áreas, né? As pessoas com experiências diferentes,
e que vão contribuir para que você consiga aplicar efetivamente aquilo, né? Então, é uma oportunidade, é um momento, existem aí disciplinas que são trabalhadas na pós-graduação, focando nessa interação e no desenvolvimento, né, de ideias para que você possa aí aproveitar as diversas áreas que muitas vezes estão juntas ali e poderiam contribuir. Muito bem, Tati. Luíde, por favor, pode ficar à É muito vontade. interessante o que a Tati falou, professor, que até assim, aqui nós temos a gente da zootecnia, temos a PPGCIS, a Bioprocesso, tem vários programas de pós-graduação, né, que poderia se pensar nesse estreitamento de laços e conversar entre esses estudantes, eles poderiam, em algum momento, né, não ficar ali fechado no seu mundinho, dentro do seu programa de pós-graduação, mas começar a dialogar com os outros programas, com os outros estudantes, que a partir daí podem sim surgir ideias, né, grandes ideias de negócios e negócios multidisciplinares, né, que saem bem consolidados. Então, a UTF hoje ela nos permite, por ser um campus pequeno, né, por todo mundo se encontrar ali no RU, acho que dá para se pensar em algo dentro dos programas de pós-graduação, né, os próprios alunos, numa confraternização que faz, acho que faz um mês mais ou menos que os alunos de pós se encontraram numa confrazinha só eles, né? E a partir dali pode surgir grandes oportunidades de negócios e grandes projetos que possam ser incubados. Exato. Exatamente. Eu acho que, Luíde, ainda falta. Eu faço meia-culpa enquanto professor. Não sei se o Matheus também tem essa mesma análise, né, estando na Unesp, mas assim, até o presente momento, o meia-culpa é nosso, não é dos alunos. Tá? Parte dos professores é a iniciativa do incentivo aos alunos, né? E parte do projeto de pesquisa já ter esse foco da interação com empresas. Uma coisa que eu vejo, assim, a gente espera, assim, não, essa questão de empreendedorismo é coisa de mestrado profissional, doutorado profissional, mas o mestrado acadêmico, o doutorado acadêmico pode fazer também isso, tá? A gente não tem que esperar transformar os nossos programas em programas profissionais para a gente ter interação com o mundo empresarial. Não, podemos fazer isso no próprio mestrado acadêmico. E digo mais, a CAPES já está, as fichas de avaliação que agora nós estamos tendo acesso e estudando, já está cobrando o quão interativo é o programa com a sociedade. Está pesando mais essas questões. Antes pesava estritamente a questão de publicação em revista. Hoje já é algo importante, mas o produto ele é tão importante quanto a pesquisa. Então, nesse quesito, a gente vai ter que se espichar um pouco mais e, quem sabe, até pensar nesses espaços coworking, né? Vamos dizer assim, me apropriando de um termo, né? Do empreendedorismo, mas espaço coworking de discussão de empreendedorismo dentro da pós, né? No formato de disciplina, no formato de seminário, enfim, né? Muito bem. Miguel, por favor. Oi, Tati, boa tarde com todos. Eu tenho uma pergunta. Em que ponto, por exemplo, a gente pode ter toda a logística que precisa, por exemplo, quando a ideia de projeto está sendo desenvolvida? Tipo, será incubação já em empresa júnior? Ou a logística é tudo o processo? Tá. Assim, Miguel, a empresa júnior, ela é do curso, né? Ela está relacionada com cada um dos cursos. Então, ali é para que o estudante tenha a oportunidade de conhecer as diferentes funções que existem numa empresa, se colocar, ele pode conseguir, ele inicia esse processo, ele vai ter um trabalho voluntário na empresa júnior e vai se desenvolver, né? A gente, enquanto programa de empreendedorismo e inovação, cuida da parte do desenvolvimento empreendedor dos membros das EJs, mas elas estão relacionadas com os cursos, tá? Agora, quando a ideia está no início, a gente pode, se você tem interesse,
você pode procurar as pessoas responsáveis aqui no campus, eu não sei se você é aqui do campus ou não, mas se você é do campus, você pode procurar a Direc, me procurar especificamente, que a gente ajuda, né, a pensar sobre isso, ajuda a entender aquele início de modelo de negócio. Aí você participa de um processo de seleção, que a gente tem edital de fluxo contínuo aberto, e aí vai para uma banca, e essa banca diz, ó, está apto à pré-incubação, agora a gente te ajuda a fazer o desenvolvimento dessa ideia, até você conseguir consolidar ela, e aí dar segmento no teu negócio. Para que você consiga consolidar essa ideia, vai depender muito, né, do produto, do serviço em específico que você está trabalhando. Isso pode ser muito rápido, às vezes pode demorar um pouquinho mais de tempo, né? Mas você, enquanto isso, você vai fazendo todas as formações, vai trabalhando o desenvolvimento do teu negócio, vai tendo as consultorias. Então, para ingressar na pré-incubação, incubação, você participa de um edital, tá? Acho que eu respondi. Sim, muito obrigado, Tati. Nada. Muito bem. Pessoal, então conforme combinado, a gente vai fechar a gravação, né, para o nosso público do YouTube, para a gente abrir aqui o espaço para discussão interna do GBioMed. Mas aqueles que provavelmente vão nos assistir posteriormente no formato de vídeo do YouTube, relembramos que pode fazer a pergunta, deixa lá nos comentários e a gente vai depois pegar esse compilado de perguntas, passar para a professora Tatiane e colocar de volta nos comentários como respostas aí às indagações das pessoas, tá bom? No mais, fica o nosso contato, se vocês quiserem ter um contato direto, a gente passa depois o e-mail, né, os contatos diretos da professora Tatiane e também da nossa direct aqui, que é a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, para maiores dúvidas sobre empreendedorismo na pós-graduação, a incubação de empresas e tudo mais. Mais uma vez, professora, a gente agradece a sua participação, viu? E muito obrigado aí. Saiba que o GBioMed sempre está de portas abertas para você e para a Direc aí, no que, né, que tiverem vontade também de ter um canal aberto para difusão das informações nessa área. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, obrigado.